O plano desse vídeo é comentar essa pilha de quadrinhos aqui no menor tempo possível. Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar com os últimos mangás que eu li. O primeiro deles é o Innocent Volume 4, que na verdade eu tô um pouquinho depois da metade. Esse mangá ele é demais, eu não consigo parar de ler. É muito doido como ele mistura beleza, morte. Por exemplo, nessa edição nós temos um desmembramento público. Um cara lá, a princípio ele cometeu um crime contra o rei e ele é amarrado a cavalos nos membros dele. Os cavalos... é um absurdo. Eu acho muito legal como o Sakamoto, que é aqui o mangaka, como ele expressa a morte e várias situações na verdade do mangá. Por exemplo, para mostrar o domínio do rei sobre a França, ele mostra um corpo montado por seres humanos e quando ele vai mostrar o desmembramento, ele na verdade mostra um raio-x dos ossos. É muito legal a forma que ele representa a violência no mangá. Então, além desse contraste legal entre morte, beleza, sexualidade e coisas assim, tu tem a humanidade sendo analisada. Tu tem a morte como um espetáculo, a morte como algo para as pessoas verem e comemorarem. Eu gosto muito de história, eu gosto da época da Revolução Francesa, então tá sendo bem legal de ler o Innocent. Essa semana eu também dei uma lida no Lost Canvas Volume 1, que é um relançamento da JBC. Se eu não me engano, ela lançou no Anime Friends desse ano. Só que agora essa nova versão tem a capa metalizada, que é algo que eu não gosto tanto, mas de qualquer forma eu nunca li Lost Canvas, então eu tô bem interessado. Já tem um vídeo onde eu procurei comentar a primeira edição. E pra terminar os mangás tem o Ayama Hiro Volume 3. Como eu comentei no outro vídeo, eu tava sem expectativa pra esse mangá. Porque, zumbis. O que tem de novo nisso? O que pode ser, o que pode ter aqui de inovação? E realmente assim, tu não vai encontrar nada de novo aqui no Ayama Hiro. Mas ele pega os elementos que já existem de filme de zumbi e eleva isso de um jeito muito legal, sendo que o mangaka, ele sabe criar tensão, sabe criar expectativa no leitor. Tem um momento que é muito maluco, que o personagem principal tá num táxi tentando fugir, porque o volume 3 é bem quando acontece breakout do vírus zumbi, sabe? É o momento que a galera tá tentando sair da cidade pra não ser comido. E aí o protagonista, ele entra num táxi junto com outras pessoas, sendo que uma delas tá mordida, ou duas estão mordidas, se eu não me engano. Então tu vive aquela tensão junto com um cara, que é o único jeito dele sair daquela cidade é o táxi, mas ao mesmo tempo ele tá ali com aqueles zumbis, e ao mesmo tempo ele sofre alucinações. Então tu não consegue saber o que tá realmente acontecendo, o que faz parte da cabeça dele. É um mangá bem legal e até o volume 3 eu tô gostando de ler. Beleza, agora eu vou comentar os últimos quadrinhos super-heróis que eu li. Tá, mas antes de falar das coisas, na verdade, que eu realmente li, eu vou comentar algo que eu comprei recentemente na última promoção que teve na Amazon, que são os 3 volumes do Tempo Esgotado dos Vingadores da Nova Marvel, que são, é o último arco, falta só o volume 4, que aí começam as Guerras Secretas. Eu já declarei meu amor a essa fase do Jonathan Hickman, acho que umas 10 vezes aqui no canal. Tem pelo menos uns 5 vídeos onde eu comentei ela. Enfim, eu fiz questão de ter a edição encadenada disso aqui, porque eu gosto muito. E é bem legal que esse último arco, pelo que eu lembre, ele junta ao mesmo tempo as tramas dos Illuminati, que foram mantidas em segredo durante a maior parte desse período dos Vingadores, com a trama do Tony Stark versus Steve Rogers. Aí rola uma mini guerra civil entre os Vingadores, que é demais, assim, eu só não comprei o volume 4 porque eu sou muito mão de vaca e ele tava 30 e poucos reais, eu tô esperando ele baixar para uns 25, aí eu compro, porque isso aqui é realmente muito legal. Aí tem o Batman do Tom King, a edição 18 da Panini, e se tu não sabe, a partir daqui, todo o run do Tom King vai se concentrar num preparativo pro casamento do Batman, que deve acontecer na edição provavelmente 25 ou 26 aqui da Panini. Eu não acho tão legal essa parte, pelo menos aqui é um arco envolvendo a Talia al Ghul com o Batman e com a Mulher Gato. O que eu acho legal, na verdade, é o fato de que o Tom King conseguiu encaixar aquela roupa que o Ben Affleck usa do deserto lá no Batman vs Superman. E isso foi bem legal, eu gosto daquele uniforme. E também é legal que esse arco ele é muito simbólico, na verdade, porque, por exemplo, a gente tem a Mulher Gato contra a Talia al Ghul, que não é uma luta que deveria acontecer, porque o objetivo do Batman é outro aqui na história, mas esse confronto acontece. Então é muito legal tu ver as duas mulheres do Batman se enfrentando, pra ver quem delas é a melhor. Então, ao mesmo tempo que é uma luta pra limpar o nome da Mulher Gato, é uma luta que todo fã gostaria de ver. Também eu gosto que o Tom King ele dá uma desenvolvida no Damian Wayne nessa edição, por conta do casamento, porque, querendo ou não, ele é filho do Batman e agora o Batman tá casando com a Mulher Gato. E aí, como fica o garoto? Então, mesmo eu achando meio enroladas essas próximas edições do Batman, é legal que o Tom King ele vai fechando, assim, os espaços que tem que fechar, tá? Qual das mulheres é a mais forte que querem ficar com o Batman? Como vai reagir o filho do Batman? E aí vai indo. Agora a próxima edição é o Super Friends,
que aí é o Super-Homem e o Batman saindo no encontro de casais, que é bem interessante. Essa semana eu também dei uma lida no volume 5 da coleção histórica do Wolverine, que a Panini começou uma nova coleção, até já chegou aqui o volume 6. Eu falo chegou, mas na verdade eu fui lá buscar na banca, na chuva, mas tá aqui o volume 6. Aqui começa uma das fases mais aclamadas assim da história do Wolverine, quando a gente tem o Marc Silvestre desenhando e o Larry Hama escrevendo. Então eu tô bem empolgado, porque eu não li isso nos anos 90 e agora é a minha chance. E eu já tô vendo aqui que é mega sangrento, tem a Lady Letal, tem bicho pra tudo que é lado e Wolverine. Então eu vou ler essa semana. Doutor Estranho, sim, saiu um encadernado agora nas bancas com o arco que envolve o Império Secreto. Eu vi muita gente comentando no grupo que eu não vou ler isso porque tem relação com o Império Secreto, não vai ser legal. Mas eu acho que não. Primeiro que eu acho legal o Império Secreto, só pra constar. Mas mesmo sendo dentro de uma saga que, ok, divide opiniões e tudo mais, esse encadenado, ele coloca o Doutor Estranho numa situação interessante, assim, de se ler. Aqui na história, Nova York tá dominada pela Força Sombria e o Barão Mordo tá lá na residência do Doutor Estranho. Então a ideia aqui é que ele se junte com o Demolidor, com o Punho de Ferro, com o Luke Cage, e eles vão tentar resolver esse problema. Os desenhos são demais, assim, as criaturas da Força Sombria ficam atacando os heróis o tempo todo, eles têm que se livrar do problema, e é engraçado de ver o Mendigo Estranho, porque o Doutor Estranho ele tá sem os seus artefatos mágicos e tá tendo que se virar. E é bem engraçado. Aqui o roteirista, que é o Dennis Hopeless, ele coloca várias referências à cultura pop durante o quadrinho, e é legal que a grande resolução da história, assim, quando o problema é finalmente solucionado, também é uma referência à cultura pop de um filme muito famoso que rolou esses tempos aí no cinema. Aí tem o Wilson Fisk. Então é outro legal da história, assim, tu vê um vilão tendo que se juntar com o herói pra resolver o problema. Não é uma história, nossa, meu Deus, você precisa ler isso porque vai mudar a sua vida. Mas não foi um desperdício. Mas o que eu tô realmente empolgado é com o próximo encadenado que deve vir depois desse, que começa a fase do Donny Cates. E isso eu não posso perder por nada. Beleza, agora quadrinhos alternativos e afins. Eu vou começar com Paper Girls, da editora Devir, que eu não posso falar muita coisa sobre esse segundo encadenado, apenas que ele era mega esperado por todo mundo, e ele finalmente saiu. Sim, eu não estou brincando, ele está aqui em minhas mãos, e ele existe de verdade, só que é difícil de comentar ele sem soltar spoiler, porque muita coisa acontece aqui com relação ao primeiro, que vai estragar algumas surpresas, então tu realmente precisa dar uma lida. Na prática, tu como leitor continua confuso, porque pouca coisa é realmente explicada em Paper Girls, mas aqui tu vê as garotas em outras situações, e é um encadernado que tu devora assim muito rápido, porque o Brian K. Vaughan, ele consegue te cativar com a história, seja porque ele coloca coisas absurdas, ou porque ele mostra o conflito de gerações, mostra a evolução das meninas com o passar do tempo. E na verdade eu acho que Paper Girls é exatamente sobre isso, sobre esse conflito que existe entre uma geração mais nova, tecnológica, e uma geração de pessoas mais conservadoras. Eu não sei se eu vou colocar esse encadenado entre os meus melhores do ano de 2018, mas com certeza vai estar entre os que mais me empolgaram, porque eu não consegui parar de ler. E também chegou por aqui mais um volume de The Boys da Devir, e parabéns pros caras, porque eles estão com a retomada deles, e estão dando andamento aí pra várias séries, e eu acho que eles devem concluir The Boys em mais uns 4 encadernados. Cinema Purgatório, sim, quadrinho publicado pela Panini, que é basicamente um mix do Alan Moore. Isso aqui é uma antologia de horror que o Alan Moore organizou faz uns 2 anos mais ou menos, teve até uma iniciativa no Kickstarter para lançar o projeto, e aqui a gente tem basicamente várias histórias curtas. As do Alan Moore são desenhadas pelo Kevin O'Neill, que é o parceiro dele lá do Liga Extraordinária, e na verdade, pra mim o melhor desse mix aqui, entre aspas, são as histórias do Alan Moore, porque ele pega conceitos de cinema clássico e brinca com eles. Tem aquelas caricaturas, vamos dizer assim, que os atores faziam lá no cinema mudo, e aqueles olhares, e coloca uma violência descabida, assim, que tu fica apavorado. Só que o resto do mix não é tão legal assim. Não tem tanto horror, pelo menos dentro do que eu imaginava. Sei lá, se tu for ler as antologias de horror que a editora Draco publicou no Brasil entre 2016 e 2017, acho que 2018, por aí, são muito mais legais. Eu sei que é uma comparação meio estranha, mas isso aqui é muito bom, mesmo. Procura dar uma lida. Depois das histórias aqui do Alan Moore, no Cinema Purgatório, tem uma do Garth Ennis, que é tipo uma série de TV, onde 2 paramédicos encontram criaturas no meio da cidade. Aí tem Frankensteins, vampiros e coisas assim. É legal, sabe? É legal. Não é um título que incomoda dentro do mix, mas também não é nada fenomenal. Na verdade, pra mim, a melhor parte são os desenhos do Paulo Cáceres, que ele desenha demais, se eu não me engano ele é argentino ou uruguaio, o cara é um monstro. E é legal porque essa tem até o estilo das antologias de horror, sabe, aquele preto e branco assim. Aí depois tem uma história do Kieran Gillen, que
completamente absurda. Ele pega Pokémon, junta com Mad Max, Digimon e vira algo que eu não consegui nem vontade de ler, assim. Eu li a primeira edição e já pensei, nossa, por quê? Por que isso foi incluído aqui? Mas é uma das que tem os desenhos mais legais, porque tem criaturas horrorosas. Mas a história também, pra mim, não tem nada de horror exatamente, não combina com as outras anteriores. Depois tem uma que eu acho que encaixa muito bem com a proposta do quadrinho, que é histórias de horror com cinema, porque, enfim, né, cinema purgatório. E aí a gente tem uma versão da Guerra Civil Americana, onde os soldados estão enfrentando insetos gigantes. Então tu tem toda aquela época do cinema sci-fi, com formiga gigante, coisa assim. Então isso foi uma homenagem legal aqui do Mark Brooks. Mas também é outra história que pra mim não vale a leitura do encadernado por ela, diferentemente lá da primeira do Alan Moore. E aí pra terminar tem uma chamada A Vastidão, que é desenhada por um brasileiro, que inclusive já deu entrevista aqui no Dois Quadrinhos falando sobre o trabalho dele com Alan Moore, que é o Gabriel Andrade. E esse cara desenha como um semideus. É impressionante, são impressionantes as páginas dele. E aí é uma história mais de monstro. Então aí tem a ver com cinema de monstros e criaturas. Em resumo, por esse primeiro volume do Cinema Purgatório, eu leria só a parte do Alan Moore, não por ser Alan Moore, mas tá, porque é Alan Moore, lógico. Sinceramente, eu acho que eu não vou continuar com os outros volumes, porque lá nos Estados Unidos dá ao todo uns 5 encadernados pra fechar o Cinema Purgatório, porque até agora não acabou, e tudo se mantém com as mesmas equipes criativas. E pra terminar esse programinha tem a entrevista do Manuel Fior, que foi publicado pela Editora Mino. Se você não sabe, o Manuel, ele é um autor que foi publicado primeiro pela própria Mino, com a entrevista, e também, mais ou menos na mesma época, no mês passado, eu acho, a editora Devir publicou a 5.000 km por segundo. E sério, esse italiano, ele é muito bom, não é à toa que esse cara, ele já ganhou o Angoulême justamente com 5.000 km por segundo. Aqui numa entrevista, ele consegue juntar A Chegada com Black Mirror, numa trama que te deixa angustiado enquanto tu lê, tu fica sem fôlego até chegar nas últimas páginas. E na história, a gente tem uma menina chamada Dora, que ela está sendo atendida por um psiquiatra chamado Raniero. E esse cara, ele descobre que a Dora, ela tem um amplo conhecimento sobre telepatia, sobre alienígenas, e ele fica muito interessado porque horas antes, na verdade, dele conhecer a Dora, ele teve um contato com extraterrestres. E a partir daí, tu tem várias sessões dele com essa garota ao longo das páginas do gibi, sem contar que o mundo vai ficando cada vez mais estranho. E isso é legal no quadrinho, eu não vou falar o que exatamente muda pra não soltar spoiler, mas é interessante como... Tá, não tem como não dizer isso. O quadrinho trata sobre alienígenas, isso diz aqui na contracapa, mas o ponto é que essa invasão alienígena é muito mais uma invasão dos novos tempos, dos pensamentos novos, da nova geração, porque a Dora, por exemplo, ela é adepta de múltiplos parceiros, sabe? Ela não pensa naquele casamento padrão, na verdade ela pode ter vários parceiros, ela é livre de ciúmes e coisas assim, e o Raniero não, pra ele o normal é tu ter o padrão da sociedade. E eu acho muito legal que o Manuel, ele usa um recurso narrativo aqui bem inteligente, que é mudar o cenário do protagonista, né, o que é o psicólogo, no meio da página. Por exemplo, num momento ele tá atendendo a Dora e aí na mesma página ele já tá num bar recebendo um copo de um parceiro dele de trabalho. E eu acho isso legal porque parece que... Sabe quando alguém te cutuca e faz assim pra tu te ligar no que tá acontecendo? Porque tu tá muito preso em outros pensamentos. E é isso que eu vejo aqui no quadrinho, sabe? Que o Raniero, ele não consegue parar de pensar na Dora e em todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade. Tanto é que o tempo todo alguém tem que acordar ele pra ele se ligar. E isso é traduzido nessa mudança de cenário no meio da página. Então, parabéns pro Manuel, que ele é um cara muito bom. Sério, recentemente eu conheci uns caras muito bons. O Manuel Fior, que é aqui o autor da entrevista. Conheci o autor do Shangri-La, que é o Mathieu Bablé. E conheci o Donny Cates. São 3 autores que eu tô gostando muito. O Donny Cates, que é o escritor do novo Venom. Eu sinceramente não achei a entrevista tão legal quanto 5.000 km por segundo, que é o outro lançamento do mesmo autor. Mas mesmo assim é bem legal. Se tu gosta de filmes como A Chegada, não gosta de finais felizes, tu vai gostar dessa HQ. Bom, é isso. Agora eu tenho que ler essa pilha imensa de gibis, que na verdade tem muita coisa aqui que eu tô empolgadaço pra dar uma lida, e eu espero que esse programinha tenha sido legal. Aguarda que amanhã tem o Chegou nas Bancas aqui no Dois Quadrinhos, que é aquele programinha onde eu faço um panorama geral do que tá saindo nas bancas, certo? Tchau.